Sim ou não? Nós estamos nas terças-feiras agora, começamos terça-feira passada a estudar o livro de João. Nós temos como meta esse ano o tema santificação, aprendendo com Jesus. Aos domingos nós estamos tratando de restauração e às terças-feiras estamos estudando o livro de João. A partir da terça-feira passada eu fiz aqui uma palavra introdutória sobre o livro de João, o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, e passei aqui com os irmãos algumas questões gerais sobre este Evangelho, e temos algumas coisas muito relevantes sobre ele, muito relevantes mesmo. Quando nós olhamos para este Evangelho, é como uma fotografia que um daqueles que esteve com Jesus, andou com Jesus, tirou. Imagina você, eu estava ali agora, quando eu abri meu tablet aqui, e recebi uma fotografia, tem essas imagens que te lembram, de momentos, não tem uns momentos? Isso acontece no celular, não acontece? Então, aí eu olhei para o celular, eu vi legal uma foto que eu tirei com a família, e é muito bacana você ver isso. Por que eu estou dizendo isso para você? É porque quando nós lemos para este Evangelho, quando nós olhamos para ele, é mesmo que nós estamos relembrando aquilo que Jesus fez e como aquele que estava ao lado de Jesus compreendeu ou entendeu quem ele era. E além disso tudo, temos a questão da revelação, que nós vamos ver fatos escritos aqui que jamais homem, questão natural, poderia entender. Tem uma questão espiritual muito relevante, que traz uma revelação muito relevante para o nosso contexto como cristão, como servo de Deus. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer 3 coisas como crentes. A primeira delas é orar. Pastor, antes de ler a Bíblia, você precisa falar com Deus, orar, ter o seu tempo com Deus, isso é muito importante. Assim como você ler a Bíblia é também muito importante, você precisa ter esse momento, a oração e a leitura da palavra de Deus. Esses são dois pilares da sua vida, E um terceiro, que é você falar de Jesus, Eu estou colocando aqui de uma forma que nós precisamos ter comunhão com Deus, ler a sua palavra e também proclamar a sua palavra. Deixe-me fazer uma pergunta para você aqui. Você falou de Jesus para alguém hoje? Ou ontem? Ou esta semana? Ou este mês? Será que você parou para poder dizer para alguém sobre Jesus? Isso é importante, porque olha só, aquilo que temos em abundância no nosso coração é o que a boca fala. Sabe por que muitas vezes não falamos de Jesus? É porque tem pouco aqui dentro. Não, pastor, tem muito. Não tem, porque se tivesse, quando você vê um problema, vê uma questão complexa, vê uma pessoa passando dificuldade, você quer falar de Jesus para ela. Normalmente quando eu paro nos sinais que vem alguém pedir, quando eu tenho alguma coisa, eu sempre ajudo, porque hoje a questão digital, às vezes, você não leva recurso consigo, mas eu procuro falar com a pessoa. Eu tenho algo mais importante do que isso para você. Ele olha para mim e fala o quê? Jesus. E normalmente, na maioria das vezes, ele já foi evangélico, ou é evangélico, Enfim, normalmente isso acontece, mas eu falo, Jesus pode mudar a tua vida, pode transformar a sua história de vida, porque eu vivo isso. Então isso é muito importante, nós compreendermos. Então, ao olhar para esse Evangelho, eu gostei muito do Ramon mandou para mim uma fotografia que ele fez, um design que ele fez, um mapa do livro de João, muito bom. Depois, Ramon, você vai trazer para a gente uma explicação sobre isso aqui, tá bom? Inclusive, nossos pastores aí, prepare, tá bom? Vamos estudar aqui, eu vou dividir alguns capítulos aqui, não dá para a gente poder estudar todo ele em 13 ou 14 terças-feiras aqui, mas eu vou passar aqui para alguns pastores, dividir aqui, para que cada terça-feira um esteja trazendo aqui uma visão sobre este livro de João. Mas vamos lá, algumas questões aqui rápidas. Vimos algumas apresentações de como João
ele mostra quem é Jesus. Quer ver só algumas? Pega a tua Bíblia, irmãos, aí, vai, pega a tua Bíblia. Deixa eu falar aqui algumas com você. Vou falar rapidamente aqui, pelo menos umas 10, que está no capítulo 1 de João. 10 formas como João mostra quem é Jesus. Quer ver só a primeira? Versículo 1, o que está dizendo? No princípio era o verbo, Jesus é o verbo divino. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas. Versículo 9, olha o que diz: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todas as coisas. Jesus é a luz verdadeira apresentada por João. Versículo 18, olha que lindo isso: ninguém jamais viu a Deus, e o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Olha que lindo isso. Ele é apresentado como o Deus unigênito. Essa forma de apresentar Jesus é única, querido. É muito interessante você observar isso. Eles tinham que matar, imolar um cordeiro, pegar o sangue, passar no umbral, tinha toda uma simbologia, né? Então o cordeiro tinha uma simbologia. Mais na frente nós vamos ver que o próprio Ezequias vai restaurar, vai resgatar esta ideia do cordeiro e vai dizer que tem que se cumprir aquilo de novo, né? Então volta a se cumprir o sacrifício e aquilo se torna uma realidade. Porém, Jesus vem como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? Ei, você serve aquele que tem poder de tirar o pecado do mundo. Glória a Deus. Quem está feliz por isso, diga amém. Versículo 34, olha o que diz o versículo número 34, diz assim: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é quem? O Filho de Deus. Jesus é apresentado como o Filho de Deus. Olha que lindo isso, querido. Versículo 41, olha o que diz o versículo 41. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Aqui está a revelação. Jesus começa a ser revelado como o Messias, logo no capítulo 1 de João, e isso é muito interessante. Ainda o versículo número 45 diz: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Aqui aparece Jesus com esta revelação de que ele é o Nazareno. Ainda no versículo de número 49 temos: então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Veja só que interessante esta revelação de Jesus como Rei de Israel. Ainda no versículo número 51, se você está com a sua Bíblia em mãos aí, ele aparece e acrescentou: em verdade, aí o próprio Jesus falando, em verdade, digo a vocês, verão o céu aberto e o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só que interessante, né? Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vamos ver, querido, revelações. Olha para cá, presta atenção nisso aqui, queridos. Sabe por que muitas vezes nossa fé está um pouco fragilizada? Às vezes sentimos um pouco enfraquecido, às vezes nossa mente está um pouco, turva, acontece um problema, a gente baqueia, a gente de repente, sabe por quê? Porque essas revelações não estão vivas em nossa mente, não estão elucidadas em nossa mente de forma clara. Porque se eu sirvo, quem você serve? Diga para mim, diga: eu sirvo o verbo divino, criador de todas as coisas, a verdadeira luz, o unigênito de Deus. Eu sirvo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vontade da glória já. Eu sirvo o Filho de Deus, o Messias, Jesus Nazareno, o Rei de Israel, o Filho do Homem. Eu sirvo aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Por que eu vou temer? Amém? Levante tua mão para cima e diga assim: eu sirvo aquele que é o maior. Ele me resgatou, ele me conquistou. Amém, queridos? A vontade era só de falar baixinho aqui, mas a gente vai ficando empolgado. Quem está empolgado aí, diga amém. Amém? Então observa essas revelações lá no capítulo 1.
Está aqui descrita. Logo, claramente, nós começamos a observar como isso é relevante. Eu falei da relevância de João, o próprio escritor do Evangelho, o apóstolo. Também falamos de João Batista, que é outra personalidade que aparece aqui nesse capítulo de número 1, e ele tem essa revelação. E é interessante como João Batista teve um papel tão relevante, que até hoje nós seguimos, aquilo que ele veio fazer, esta antecipação das coisas, João veio revelar o caminho, veio abrir o caminho, veio proclamar que antes dele já existia um que era maior que ele, e ele então, ao abrir esse caminho, ele faz isso com o batismo em águas. E nós temos esta grandeza hoje da relevância do batismo em águas. Observa como isso é legal. E aí temos a revelação do Cordeiro de Deus, versículo número 29, e aí começa os primeiros discípulos. Deixe-me pegar apenas esse ponto aqui, a partir do versículo número 35, dos primeiros discípulos. Queridos, preste atenção. Jesus, ao permitir-se melhor vir ao mundo, ele tinha uma missão, ele teve uma missão. E essa missão, agora imagina, porque ele é criador de todas as coisas, ele consegue olhar para uma situação, e ele não vê só o que está diante de seus olhos, ele vê a eternidade, ele consegue ver no tempo tudo o que acontece, ele consegue visualizar todas as coisas. Jesus consegue fazer isso, ele conseguia fazer isso. Então presta atenção, o ministério de Jesus não era um ministério temporário. Não se dizia apenas a um tempo de 33 anos de vida, não se dizia apenas um tempo passageiro, não dizia isso, dizia, presta atenção, de um ministério que tinha um papel relevante para a eternidade. Olha só que relevância disso, olha a relevância do papel de Jesus, o papel que ele veio desempenhar, ou a missão que ele veio cumprir, se projetava para a eternidade. Então, Odair, dentro do ministério de Jesus, que foi temporário, aparentemente curtíssimo, estava você, estava eu, estava a minha família, estava o meu futuro, estava a minha geração. Você entende a relevância disso, queridos? Amém? Você pode dizer: obrigado, Jesus, porque o teu ministério estava pensando em mim. Oh, aleluia. Olha que grandeza isso, querido. Ou seja, alguém que veio neste mundo, mas que tinha um ministério que transpassava gerações e gerações e gerações, até me alcançar, até alcançar você. Hoje nós estamos aqui de pé, nós cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, nós adoramos aquele que vive e que reina para todo sempre. Nós fomos limpos, fomos resgatados, nós tivemos nossos pecados perdoados, nós ainda temos condições, quando erramos, quando falhamos, de ir aos pés de Jesus e pedir: Senhor, perdoe os meus pecados. Olha que grandeza isso, querido. Olha como isso é relevante, olha como isso é significativo. E esse ministério teve uma missão, que ele começou convidando alguns discípulos para participar. Interessante isso, né? Ele começa fazendo alguns convites, a partir do versículo 35, olha o que diz o texto. No dia seguinte, João estava outra vez, pega a sua Bíblia, tá bom? Ela vai colocar no quadro aqui, ele não, está lá o Guilherme, vai colocar no quadro aqui, mas vamos acompanhar aqui então. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o versículo de número 37, veja só, João estava na companhia de dois discípulos, e Jesus apresenta para eles, ou melhor, João apresenta para eles: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí esses dois discípulos, ouvindo dizer isso, olha o versículo 37, seguiram Jesus. Então, Jesus está passando, imagina a cena, querido, Jesus está passando, João olha para ele e fala assim: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João deixam João e começam a seguir Jesus. Jesus olha para trás, eles estão seguindo Jesus.
Versículo 38 diz assim: Jesus, voltando-se e vendo que seguia, disse: o que vocês estão procurando? Parecia um teste. Mas se Jesus sabia que eles seriam discípulos, o que vocês estão procurando? O que vocês querem? Qual o desejo de vocês? Olha para trás. Aí eles respondem. Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Aonde o Senhor está morando? Nós vamos até aonde o Senhor está. Queridos, e aqui começa um detalhe muito importante. Quando Deus nos chama para um propósito, escute isso, você vai entender porque algumas coisas acontecem com você e você não entende às vezes você não compreende isso. Quando nós temos, pastor Josué, um chamado de Deus, quando Deus nos escolhe, às vezes até pensamos: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou insistindo nessa questão? Por que eu estou seguindo? Por que eu vim aqui? Por que eu começo a dizer, às vezes eu não entendo o motivo disso. Não entendo o motivo disso. Mas eles foram escolhidos por Deus. Você foi escolhido por Deus. Existe uma motivação maior que justifica esse interesse, esse desejo de estar acompanhando Jesus. Você entende isso, queridos? Quantos aqui já se perguntou assim: por que eu estou indo para a igreja? Quem aqui já se perguntou assim? Ninguém. Quem já perguntou? Fala eu. Quem já se perguntou assim: poxa, por que eu estou parando de fazer o que eu estou fazendo? Às vezes tem tanta coisa importante para fazer, por que eu vou fazer isso? E às vezes não entendemos isso, mas nós temos um chamado. Deus nos comissionou. Existe uma missão específica para mim e para você. Jesus chama eles: venham e vejam. Eles foram, viram Jesus onde ele estava morando. E aí André, o irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguiram Jesus. E aí começa uma coisa muito interessante. Versículo 41, olha que interessante isso aqui, queridos. Versículo 41, coloca o versículo 41 aí. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Eu quero te mostrar aqui onde é que está a dinâmica do reino dos céus, onde está a grandeza do reino dos céus, queridos. Versículo 42, e o levou a Jesus. E o levou a Jesus. Escute isso. O que ele fez? Ele apenas contou. Ele apenas falou: eu achei alguma coisa relevante. Eu encontrei alguma coisa que é muito importante. Eu achei algo que é extremamente relevante. Quando ele faz essa comunicação, aquilo gera um interesse. Sabe por quê, querido? Muitos de nós não temos às vezes graça ou autoridade ou às vezes coragem para poder proclamar a palavra do Senhor, para poder falar de Jesus para alguém. Sabe por quê? Porque às vezes você está meio desestimulado. Você está um pouco meio que, sabe, não está conseguindo visualizar a grandeza do reino, não está conseguindo identificar quão relevante é o ambiente que você está vivenciando, como isto é extremamente importante. Eles entenderam quem era Jesus. Foi feita a revelação para eles, e isto ao ser revelado para eles, eles começam a divulgar isso, eles começam a falar isso: nós achamos o Messias, encontramos ele, vem e veja. E aí é interessante, né, que eles levam ele até Jesus, e Jesus fala com eles, né? Versículo 42, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aqui aparece o discípulo chamado Pedro. Bem, eu quero pegar esse exemplo aqui, e aí eu vou dar outro exemplo de Natanael aqui, mas escute isso, queridos. Deus está contando comigo e com você para alcançar discípulos para o seu reino. A sua família é o seu maior celeiro, é o seu melhor ambiente para você falar de Jesus. Sabe o que acontece?
ao olhar para trás, eu lembro meu pai, como ele ganhava almas para Jesus. José Gomes era um ganhador de alma extremamente nato. Ele ganhava almas para Jesus. Mas como é que ele ganhava? Sabe o que ele fazia? Ele primeiramente pedia a dona Zélia, minha mamãe, para fazer um pão de queijo. Fazer um pão de queijo muito gostoso. E ao fazer esse pão de queijo com café, ele falava: eu quero te contar uma história. Ele começava assim: eu quero te contar uma história. Olha o que aconteceu comigo. Ele pegava um exemplo da vida dele para trazer e dizer: olha, eu era assim, 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 assim. Nós temos vários testemunhos em casa. Ele pegava um dos testemunhos, ou meu, ou da Josélia, ou da Simone, e pegava aquele testemunho e ele começava a narrar aquele testemunho. E ao narrar aquele testemunho, a pessoa ficava interessada, porque eu estava contando. Queridos, a proclamação do Evangelho é a coisa mais simples que possa ter. E nós às vezes complicamos, nós às vezes dizemos: nossa, isso é difícil, isso é complicado, isso é muito difícil. Não é difícil, querido. Eu preciso apenas ter coragem de compartilhar aquilo que Deus me deu, aquilo que Ele fez por mim. Observa que os discípulos de Jesus começam com quem? Um testemunho. João Batista olha para ele e fala: está aí o Cordeiro de Deus. 2 seguem, 2 vão com ele, e de repente o que acontece? Eles vão lá, confere, volta para o irmão e fala: ei, achamos o Messias. Agora não são mais 2, são 3. Olha a grandeza disso. E aí, olha o que acontece: o seguinte, versículo 43. Olha a dinâmica do reino de Deus aqui, queridos. Presta atenção, a dinâmica de Deus. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Como é que foi? O primeiro, João indicou. O segundo, não, os 2 primeiros. O segundo foi uma indicação deles também, mas agora Jesus próprio diz: siga-me. Interessante que Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Observa que tinha uma correlação aqui. E aí Filipe agora, olha o versículo 45. Ele encontra Natanael. 45. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Presta atenção que ele agora faz uma declaração um pouco mais ampla. Ele consegue dar um testemunho de Jesus um pouco mais completo. Ele consegue falar uma coisa mais, parece que era quase uma, como é que fala aqui? Ele parece que já conhecia, era um teólogo, né? Ele dá uma lição aqui de quem era Jesus. E aí, observa como a grandeza do reino dos céus é extraordinária. Aqui tem um mistério muito poderoso. Vamos ler? Versículo de número 46. Observa que interessante. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Vem cá, vamos lá para você ver. Nós precisamos que ter estratégias. Sabe por quê? Porque o restante Deus vai fazer. Quem aqui tem um problema na família? Eu tenho. Todos nós temos. Normalmente sempre tem um parente problemático, né? Tem um parente, às vezes tem uma dificuldade, normalmente nossa família sempre tem alguns desafios. Queridos, nós temos que ter coragem de colocar a nossa família para poder falar: vem ver o que está acontecendo lá na igreja. Vem cá para você ver. Vem aqui. Vamos lá para você ver o que Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque a responsabilidade sua é apenas esta comunicação, é apenas dizer isto, é apenas falar isso. E sabe o que acontece? Muitas das vezes os nossos lares estão passando grande dificuldade. Por quê? Porque eu venho para a igreja, sou abençoado, mas quando eu volto para casa, vai lá para o seu lar, está cheio de problemas. Tem um monte de pessoas lá que não tem a mesma, não tomou o remédio que você tomou, não recebeu a vacina que você recebeu. Então se você for lá e falar de Jesus, olha a estratégia: vem ver, vai lá ver. Essa é a melhor estratégia que você pode usar para aqueles que você fala de Jesus. Vai lá para você ver o que Deus vai fazer. Vai lá para você ver. Vamos lá para você ver. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, Jesus é lindo, né? Porque escute isso aqui: Jesus tem a forma de trabalhar. Declare comigo, fala assim: Jesus tem a forma
de trabalhar. Ele te conhece, José Nilton, ele te conhece Geisa, ele te conhece Odaí, ele te conhece Kétia, ele te conhece Fernando, ele te conhece Josué, ele te conhece, ele sabe exatamente quem você é, ele sabe a forma correta de te pegar, de te puxar e trazer você para onde você deve estar. Não vamos nos preocupar, querido. A nossa função é apenas dizer: venha e veja, vem cá ver, vamos lá, tem uma pessoa problemática, traga ela, vem cá ver, porque ele é um futuro discípulo de Jesus. Amém? Essa é uma estratégia muito poderosa que nós vemos na Bíblia Sagrada. E aí, olha que interessante, próximo versículo. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a respeito dele. Jesus é esperto. Jesus é muito sábio. Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Preste atenção, querido. Preste atenção, querido. Versículo 44 diz o quê? Filipe era de onde? Betsaida. Interessante isso, né? Ele encontrou Natanael, provavelmente também da mesma cidade. Está aí um israelita. Tem aí um israelita que não existe nenhum fingimento algum. Olha a estratégia de Jesus. Olha o próximo versículo, 48. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Como é que o Senhor sabe da minha vida? Onde é que o Senhor me viu? Olha Jesus dizendo para ele: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Eu às vezes estou aqui sentado e de repente, após a palavra, é comum alguém me perguntar, falar comigo: pastor, Deus revelou algo para o senhor a respeito da minha vida hoje. O que o senhor falou hoje falou com a minha vida. Sabe por que não temos que preocupar, querido? Porque é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, ela está sendo ministrada, escute isso aqui. Às vezes eu falo uma coisa, você não entende, mas aquilo é Deus falando com alguém. A palavra é geral, mas ela encaixa perfeitamente em cada um de nós. Ela tem uma estratégia específica para cada coração, para cada realidade. E isto é algo muito poderoso. Ei, eu te vi lá debaixo da figueira. Eu te conheço desde lá. Então Natanael exclamou: mestre, vamos lá, versículo 49. Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Observe que ninguém havia até então tido esta revelação de quem era Jesus. E aí, observa, para a gente poder finalizar esse contexto aqui, eu quero pegar só um pouquinho do capítulo 2, mas observa o que acontece. Olha o que Jesus fala para ele. Observa o que Jesus fala para ele. Versículo 50. Jesus respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Olha o versículo 51. E acrescentou: em verdade lhe digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, queridos? Amém. Olha como começa esse ministério de Jesus. Olha como começa essas convocações. Olha que simplicidade que Jesus nos ensina. Como é que eu posso fazer para eu aumentar, eu crescer, eu acrescentar o reino de Deus? É simples. É simples. Você tem que dizer para alguém o que Jesus está fazendo com você. Escute isso. Será que quantas pessoas estão perto de você e não está passando o problema, não está passando a dificuldade, não está passando a situação que aqui tem a solução para ela? Quantas pessoas talvez está do seu lado e às vezes está te contando o problema, perguntou para você, falou para você, mas você não disse para ela: vem ver, vem cá, vamos lá, vem cá para você ver o que Deus pode fazer com você. Ele vai mudar a tua vida. Só precisa ser simples. A nossa proclamação do Evangelho, pastor Juscelino, é simples, não tem muito mistério. Eu não preciso bater o pé no chão e falar em línguas não,
preciso ter uma sabedoria especial, não preciso isso, eu preciso apenas dizer: o restante Jesus vai completar, e aqueles que vierem verão os céus abertos, os anjos de Deus descendo, se manifestando. Nós veremos restauração, nós veremos cura, nós veremos milagres, nós veremos operação de maravilhas. Eu estou profetizando, querido, amém? Você crê nisso? Nós veremos o extraordinário de Deus acontecer, nós seremos prósperos, nós seremos abençoados, esses problemas vão ficar para trás, essa tristeza vai ficar para trás, você vai avançar, você vai crescer, você vai se desenvolver, e o nome do Senhor dos Exércitos será engrandecido através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós começamos agora este mês de agosto com a igreja em meu lar, os cultos nos lares. Está aí o projeto em andamento. Algumas casas já teve o primeiro culto, até o segundo culto. Segunda que vem vai ter a segunda rodada. Eu peço a você que já está como líder de uma igreja no seu lar, para já se programar. Já comece a se programar, querido. Faça isso. Vai lá e fala: vem cá na minha casa, eu vou ter um momento lá de oração. E seja simples, querido. A palavra de Deus não tem complexidade. Seja simples. Faça uma oração com simplicidade. Fale a palavra de Deus com simplicidade, mas com verdade. Conte um testemunho seu, ou pegue um testemunho da Bíblia, conte ele. Seja o mais simples possível, porque a palavra de Deus, ela vai surtir o efeito, e você vai ver milagre lá na sua casa, você vai ver milagre na sua família. Vai ter alguém que vai entrar lá e vai dizer o seguinte: olha, eu cheguei aqui, estava muito aflita, e agora eu estou feliz. Vai ter alguém que vai dizer: ó, eu cheguei aqui na sua casa, e de repente, eu estava com uma enfermidade, e aquilo sumiu, foi embora. Você vai experimentar milagres de Deus. Eu tenho falado aqui sobre a relevância de nós sermos uma fonte transbordante, né? Eu sempre gosto de simular isso aqui aos irmãos. Ou seja, presta atenção, querido, se eu tenho algo que é somente suficiente para mim, aquilo vai ser apenas limitado para mim. Mas se eu começo a ter algo que transborda, que tem para outras pessoas, o milagre vai jorrar na tua casa, a bênção vai jorrar na tua casa, Deus vai fazer milagres na tua casa, na tua família. Você vai ser referencial de Deus. Eu estou chamando a igreja para algo muito relevante, que é a proclamação do reino de Deus lá na casa, lá no seu lar. Presta atenção nisso, querido. Eu estou dizendo para você: leve a arca para a sua casa, leve a presença de Deus para a sua casa vai ser uma fonte. Presta atenção, eu estou sendo profeta de Deus aqui. De repente o inimigo vai armar alguma coisa contra a sua casa, contra a sua família. Deus vai lá e fala assim: não, naquela casa você não toca, porque lá tem uma fonte, lá milagres acontecem, lá acontece um culto, lá eu manifesto a minha presença, lá tem oração. A tua casa será uma fonte de vida. Glória ao nome do Senhor. Quem entende isso, diga: eu entendo. Amém, queridos? O meu sonho aqui na Igreja do Gama é que nós tenhamos pelo menos 100 cultos nos lares, pelo menos a cada 15 dias. 100 cultos nos lares. Esse é o nosso desafio. Então você que foi chamado, eu te peço, se programe, faça algo simples. Não precisa convidar todo mundo não. Faz lá com a sua família, sua casa. Convida um vizinho, um amigo, convida um familiar. Vai lá, faça algo simples. Não queira fazer: ah, pastor, deu ruim porque eu fiz lá em casa, só veio 2 pessoas. Amém, glória a Deus. Só veio uma, amém, essa pessoa é muito importante. Pastor, veio 10, glória a Deus, amém. Mas escute isso, não se preocupe com a quantidade, se preocupe que você está fazendo. E quando você começar a fazer, uma fonte vai jorrar de dentro do seu lar. Amém, queridos? Então, nós vimos aqui, João apresenta para a gente algumas coisas muito relevantes, e dentre esta, a dinâmica do ministério inicial de Jesus. Como ele começa? De forma muito simples. Uma pessoa simples falando para uma pessoa simples e comunicando de uma forma muito simples. Presta atenção, uma pessoa simples falando para uma pessoa simples de uma forma muito simples. Não tem muita complexidade. Qualquer um de nós podemos falar a respeito de Jesus. Qualquer um
um de nós podemos dizer o que Jesus tem feito em nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos, por favor, por um momento, e deixe-me perguntar para você, faça a pergunta no seu coração: o que eu tenho feito para proclamar o reino de Deus? Como eu tenho sido um instrumento de Deus para proclamar aos discípulos que ainda não estão aqui na igreja? Como eu tenho feito com os meus vizinhos? Como eu tenho feito com meus amigos? Ah, pastor, lá na minha casa tem um vizinho que é barulhento. Ele é ele é o alvo seu. Ele é um alvo que você deve mirar nele para poder falar uma palavra para ele apenas. Nós temos esta palavra, e eu libero a palavra profética sobre a sua vida. Você, o seu lar, a sua casa é uma fonte transbordante que vai resgatar discípulos e mais discípulos para o reino de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Glória ao nome do Senhor. Bem, agora me permita, nesses próximos minutos aqui, apenas fazer uma introdução no capítulo de número 2. Pega a sua Bíblia aí mais uma vez, capítulo número 2. Deixa eu pegar apenas a primeira parte aqui sobre esse milagre tão relevante que é o casamento em Caná da Galileia. Este é um acontecimento muito nobre, muito importante, muito relevante. Quem aqui assistiu ao filme The Chosen? Quem assistiu? A série The Chosen? Se você não assistiu ainda, pega a tua casa, pega a tua família, para um pouquinho lá. É muito bacana, é muito legal a série. Ela apesar de ser um pouco meio neutra em algumas coisas, mas ela traz uns pontos muito relevantes. E um dos pontos muito relevantes que tem é esse milagre em Caná da Galileia. Observa, Jesus está iniciando o seu ministério. E eu acho interessante que nós às vezes queremos começar as coisas de forma grandiosa. Quem já viu, às vezes, pessoas, é tudo muito grande, grande. Ele quer coisa muito grande. Às vezes não. Eu tenho falado com a igreja aqui, todas as nossas festividades, é para nós. Eu evito até publicar muito, porque eu quero para a igreja, tem que ser para nós aqui. Se nós fortalecermos aqui, se nós nos unirmos, se nós nos entendermos aqui, querido, o restante vai acontecer. Amém? Se cada membro da igreja continuar fazendo o que está fazendo, e melhorar, e falar de Jesus para alguém, chamar alguém, não vai caber, né? Nós tivemos agora já no mês de abril que começar 2 cultos, porque um culto estava, o estacionamento da frente, aquilo lá estava tudo cheio, não dava mais. Então tivemos que desdobrar em 2 cultos. Eu creio que logo os 2 cultos vão estar cheios. Quem crê nisso? Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém? Você é o responsável por isso comigo, amém, queridos? Então, se nós começarmos a fazer isso, daqui a pouco não vai dar os 2 cultos, vamos ter que fazer um 3º culto. Eu creio nisso em nome de Jesus. E logo vamos ter que abrir mais paredes aqui, porque esse é o desejo, é o crescimento. Esse crescimento é muito relevante. Mas escute isso. Jesus começa de forma muito simples. Temos que aprender essa dinâmica de Jesus. Não querer começar grande, não, ele começa de forma muito simples. E aqui está um milagre. 3 dias depois, após os acontecimentos que passaram, Jesus vai a um casamento em Caná da Galileia. Bem, e a mãe de Jesus estava ali. Ele também foi convidado. Quer ver só? Vamos ler o texto? Já está aqui, já estão rápido aí. Parabéns, viu, Guilherme? Vai lá, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Versículo 2. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Está aqui a introdução desse contexto que é muito relevante. Bem, um casamento, com certeza, era de alguém muito relevante. Esse casamento não era de uma pessoa comum, primeiramente. Tinha que ter uma certa relevância. E para a época existia algumas rivalidades entre famílias. As famílias tinham algumas questões de querer se apresentar como sendo a família mais relevante. Às vezes tinha essa suntuosidade, as pessoas queriam se apresentar. Então, o momento do casamento era um momento do dono da casa, o líder da família, apresentar o que ele tinha de melhor. Ele tinha que apresentar algo de excelente. E uma das coisas que estava em destaque no casamento era o vinho.
Não era suco de uva, era o vinho. Era propriamente o vinho. E o fato é que não sabemos se ele dimensionou errado ou o que aconteceu. O fato é que o próximo versículo está dizendo: tendo acabado o vinho acabou. Eu estive em Caná da Galileia, e quando eu cheguei ali, eu fui em uma casa que, a princípio, provavelmente, eles dizem que provavelmente foi naquela região que Jesus realizou esse milagre. E é muito bacana você, se puder, eu quero um dia realizar esse sonho aqui na igreja, pegar um grupo de irmãos para a gente poder ir a Israel, esperar terminar essa guerra em nome de Jesus, amém, pastor Abraão? Vamos lá a Israel, para a gente poder andar por ali, conversar um pouco, porque é muito bacana, isso é muito legal. E eu estava imaginando essa cena, Jesus chega com os seus discípulos, ele normalmente é muito educado, imagina que ele estava um pouco mais à parte, com os seus discípulos, e o casamento está acontecendo, tem pessoas nobres, pessoas muito bem vestidas, e o casamento não era aquele casamento como acontece hoje, vai na festa de casamento e termina no mesmo dia, pastor Juscelino? Quantos dias demorava o casamento? 2 semanas. Era um casamento de 15 dias às vezes, queridos. No mínimo 7, alguns falam de 7, mas no mínimo 7 dias. Ou seja, era um casamento que era demorado. As pessoas vinham, se confraternizavam, e aí depois à noite dormiam ali, outros iam embora e vinham de outras regiões. Por quê? Essa pessoa era muito importante, era um príncipe provavelmente, era alguém muito relevante. E o fato é que, como o passar do tempo, e provavelmente nesse dia que Jesus estava, há uma descrição de que houve um aglomerado maior de pessoas. O vinho acaba, a essência do casamento acaba, aquilo que era mais relevante para o casamento acaba. A mãe de Jesus volta para Jesus e fala assim: eles não têm mais vinho. Minha versão diz: eles não têm mais vinho. Versículo número 3. Ela está aqui também: eles não têm mais vinho. Acabou o vinho, não tem mais. Jesus responde a ela, versículo 4. Inclusive isso aqui é motivo de muita discussão às vezes, dizendo que Jesus foi mal educado com ela, ou que Jesus não honrava Maria. Olha o que diz o texto. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Parece que Jesus está sendo mal educado ali, parece que está sendo, mas a versão original não é isso. É que Jesus está dizendo o seguinte: calma, vai dar certo. Fique tranquila, no momento certo eu entro em ação. Porque eu imagino, presta atenção, é o primeiro milagre de Jesus descrito na Bíblia. Porém, eu imagino, quando Maria fala isso para Jesus, o que dá para entender? O que você entende? Que Jesus tinha como resolver aquele problema. Então, Maria sabia que Jesus tinha alguma habilidade que ainda não tinha sido olha que interessante, Maria conhecia Jesus ao ponto de saber que ele tinha a solução para aquele problema. Presta atenção nisso, querido. Olha a dinâmica disso. Você consegue entender isso? Maria, apesar de não ter nenhum relato bíblico sobre isso, Jesus deveria ter feito alguns milagres, deveria ter feito algumas ações já, que Maria já houvera comprovado que ele tinha a capacidade de resolver aquele problema. Glória ao nome do Senhor. Interessante isso, E aí, Jesus, ele ao falar isso para ela, olha a grandeza de Maria, Maria é linda nesse aspecto, Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Olha para ele: tudo que ele disser, faça, porque vai dar certo. Tudo que ele pedir, você pode fazer. Faça tranquilo, porque o que ele falar para você fazer, pode fazer, porque vai dar certo. Amém? Olha que grandeza, olha que interessante isso. E aí, as pessoas ficaram observando Jesus, E aí, Jesus, o que tem que fazer? O que a gente precisa fazer? Calma, vai chegar da hora. Não se preocupa não, daqui a pouco. E aí, de repente, acontece esse milagre, que ele é muito interessante. Estavam ali 6 potes de pedras, que os judeus usavam para purificação. Essas talhas de pedra, querido, provavelmente, elas normalmente, os judeus tinham um processo de purificação. Esse processo de purificação acontecia em alguns momentos,
em alguns ambientes, eles tinham que se purificar, eles tinham que lavar-se para algumas cerimônias específicas. Não só para a cerimônia, mas principalmente porque o judeu ele tinha que, por exemplo, se ele tocasse em algum objeto, todo aquele ritual era válido para ele. Então ele tinha que se lavar, se purificar, e a água era esse símbolo, né? Ele tinha esse processo de se lavar. Eu fui, por exemplo, em Qumran. Em Qumran tem uma região ali em Qumran que os escritores da Bíblia, os escribas que escreviam a Bíblia, eles passavam por um processo de lavagem até 7 vezes antes de começar a escrever a Bíblia, ou transcrever, ou fazer a descrição dos textos bíblicos. Então eles tinham essa missão 7 vezes, e às vezes tinha ritual que quando ele fosse escrever o nome Deus, o nome Yahvé, o nome Jesus não, o nome Deus, né, que estava escrevendo o livro de Isaías, os livros iniciais da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, quando eles estavam escrevendo isso, eles tinham que se lavar ao escrever o nome Deus. Então, esses potes eram talhas que se falava de águas, e Jesus pede para eles: pega essas talhas aí da purificação e enche elas de água. Pode encher elas de água. Observa o milagre, querido. Mandou encher de água, e eles então encheram totalmente de água. Observa, Jesus não disse outra coisa. Olha o versículo. Jesus disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Olha o versículo de número 8. Então lhe disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Pegue um pouquinho dessa água agora e leva lá para o responsável dessa festa. Quando é que o milagre aconteceu? O que você acha? O milagre aconteceu quando eles encheram? Quando eles pegaram? Ou quando a água chegou para o mestre-sala? O que você acha? Hein? Quando eles obedeceram, quando eles colocaram a água. Observa, querido, que ter a relevância do momento talvez não é muito importante, mas o importante é: seguiram a instrução de Jesus e deu certo. Seguiram a instrução de Jesus e deu certo. Deixa eu perguntar para você: será que você, na condição daqueles homens, teria coragem de fazer isso? Vai buscar água, traz água, enche a talha, pega a água, enche a talha. Imagina as pessoas observando aqueles homens enchendo as talhas de água. Você teria coragem de fazer isso? Existem coisas, e aqui a primeira lição do ministério de Jesus é que a lógica não precisa ser cumprida quando Jesus ordena. A razão humana não precisa ser observada quando Jesus ordena. Certo? Aquilo que é fisicamente lógico não precisa ser ritualmente seguido quando Jesus ordena. Coloca a água aí. Pode colocar água com tranquilidade. E aqui nós temos o primeiro milagre de Jesus. Tiraram a água, levaram ao mestre-sala, e quando ele pega e prova da água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vinho aquele vinho. Não sabia. De onde veio esse vinho? Não sabia. E ele faz uma pergunta muito interessante. Versículo 10. Ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho. O melhor vinho. Eu vou repetir: o melhor vinho até agora. Deixe-me pegar aqui, tirar desse contexto uma palavra para você. O que é vinho na Bíblia? O que significa vinho na Bíblia? Quem tem essa noção aí? Qual a simbologia do vinho? Pronto. Alegria. A primeira simbologia do vinho na Bíblia é alegria. Pastor Ivon, Pastor Josué, eu estou assustado com as pessoas têm me queixado de falta de alegria. Como eu tenho percebido que as pessoas têm se fechado, porque a alegria
está irrelevante para elas. Eu tenho observado, queridos, que muitas pessoas têm prosperado, têm crescido, têm até desenvolvido, as coisas começam a acontecer, mas a alegria não faz mais parte da sua vida. Ela perdeu a essência da alegria. Eu peguei ontem em casa, eu ganhei de presente uma pasta com notas antigas. Eu amo essas coisas, relíquias, e tem muitas notas antigas. Eu peguei a nota de um cruzeiro. Quem lembra dessa nota de um cruzeiro verdinha? Quem lembra dela? Quem lembra? Um cruzeiro verdinha. Lembra não, pastor Ivon? Mais jovem? Pastor Ivon disse que é mais jovem, não lembra não? Sabe o que eu me lembro, pastor Ivon? Que eu chegava para o papai e falava: papai, me dá um cruzeiro. E ele me dava um cruzeiro. Lá na esquina tinha um local de vender refrigerantes. Eu ia lá para comprar aquela pitula, como é que chama aquele refrigerante que era caçula, refrigerante caçula. Eu ia lá comprar e ele me devolvia de bala ao retorno, porque era 80 centavos de cruzeiro. Então eu ia lá pegar. Queridos, de casa até esse local, que era um bar, dava mais ou menos uns 400 metros. Irmão, quando eu pegava aquele um cruzeiro na mão, observa aqui onde eu quero chegar, presta atenção aqui, queridos. Que eu pegava aquele um cruzeiro na mão, Maurício, eu saía vibrando, porque eu ia comprar o refrigerante que eu gostava, e eu saía correndo, vibrando, para poder comprar. Chegava lá, o balcão ficava bem acima de mim aqui, eu estendia a mãozinha assim e falava: ei, me dá uma pitula aí. E aí eu entregava para ele, ele me dava a pitula. Só que eu falava com ele: não abre. Eu não gostava que ele abria ela, não. Eu queria que ele furasse ela. Ele furava ela para mim, ele já sabia que eu furava. Por quê? Eu queria tomar bem devagarzinho, para poder não tomar rápido. Entendeu? Quem já fez isso aqui? Quem já furou um refrigerante com a faca, ou furou para tomar bem devagarzinho? Quem já fez isso aqui, irmão? Ó, Tânia, só eu e você? Ninguém mais? O povo está dizendo. Irmãos, porque eu estava muito feliz por estar. Presta atenção, a alegria, irmão. Olha para cá, irmão. Escuta isso aqui, onde eu quero chegar, eu vou finalizar agora. A alegria em ter um cruzeiro, e aquele um cruzeiro me comprar um refrigerante. Presta atenção, irmão Zélia, nisso. Um refrigerante. E com esse refrigerante eu voltava para casa jubilando, feliz, agradecido, porque eu estava tomando um refrigerante que custou 80 centavos de cruzeiro. Escute, olha para cá, queridos. Escute isso aqui. Olha aqui. Vamos terminar agora. Escute isso. A alegria não depende de quanto você possui. A sua alegria não depende do que você tem, da cama que você dorme, não depende de quanto tem depositado em sua conta. Escute isso com você. Nós estamos vivendo uma sociedade que está entristecida, está vivendo triste, amargurada, e não entende a razão do porquê. Trabalha, vai vendo, e de repente conquista alguma coisa, dá uma alegria temporária, mas daqui a pouco ela está triste de novo. Falta alegria. Jesus demonstra, queridos, nesse primeiro milagre, que a primeira razão dele realizar o que ele realiza na minha e na sua vida é porque ele quer trazer de volta a alegria da festa. Fique de pé, por favor. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Qual é o ensinamento desse capítulo 2, parte primeira? Faltou o vinho, faltou a alegria. Imagina a decepção para o noivo, dizer: não temos mais o vinho. Agora tinha vinho em abundância. Tinha vinho em abundância, e do melhor. Olhe para alguém, seja profeta na vida dela, por favor, aí diga assim: Deus tem alegria para a sua vida, que vai ser a melhor.
Fala o que ele disse. Fala, a alegria que Deus tem para você é melhor. Fala, o vinho. Fala, ei, o que está faltando na sua vida? Está faltando na sua festa? Pergunta para ele aí, o que está faltando na tua festa? Fala, Deus vai te surpreender. Diga, seja profeta para ele aí. Fala, Deus vai te surpreender. Vai ali, pastor Abraão, profetiza a vida da Fernanda aí. Deus vai te surpreender. Amém? Deus vai te surpreender, hein, irmão? Ei, Deus vai te surpreender. Vai voltar a ter festa nesse lar. Vai voltar nesta casa, vai voltar a ter contentamento. Jesus começa o seu ministério dizendo: eu vim trazer alegria. Vai ter celebração, queridos. Olha que interessante, querido. O que faltou na festa? Faltou vinho. O que está faltando para você se alegrar? Eu vou desafiar você hoje a chegar em casa e fazer uma carta para Deus. Senhor, o que está faltando para a minha alegria? Eu quero te pedir, presta atenção, querido. Quantos de nós não temos mais alegria de celebrar a mesa, pelo amor de Deus? Quantos de nós não temos mais alegria de colocar, de arrumar a mesa? Patrícia está fazendo um curso aqui, experiência à mesa. Quem já fez esse curso é extraordinário. Se você, mulher, não fez experiência à mesa, você colocar os pratos, organizar a mesa, e alguém pergunta, quem vai vir aqui, vai ter festa? E você vai dizer, não, é nós que vamos festejar aqui hoje, vamos celebrar. Lá em casa nós temos uma meta: tudo que acontece de bom nós celebramos, nós tiramos um tempo para celebrar. A Patrícia até brinca com a musiquinha que ela canta, e vamos celebrar, e a gente começa a brincar e cantar juntos lá. Eu quero que você aprenda que Deus tem o desejo de fazer você sorrir de novo. Eu vou repetir, Deus, fecha os teus olhos por favor, diga, Senhor, eu quero sorrir de novo. Vai, você que talvez está vivendo dias tristes, vivendo dias difíceis, dias que talvez não tenha alegria, dias que talvez não tenha prazer, dias que talvez falta, sabe, alguma coisa. Você levanta e fala, o que está faltando? Eu não sei, mas está faltando alguma coisa. Ele veio dizer para você hoje, eu vim te dar Zaqueu, eu quero subir. Coloca a mão no teu coração aí, querido. Vai dizendo, Senhor, me dê alegria na minha casa, me dê alegria ao entrar no meu trabalho, me dê alegria ao entrar no meu carro, me dê alegria, Senhor, ao deitar na minha cama. Olhar para tem pessoas que não têm alegria quando colocam a cabeça no travesseiro. Falta paz, falta alegria. Para mim, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Oh, aleluia. Chama todos lá. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Declara isso, você vai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Segura um pouquinho. Escute isso, queridos. Eu quero fazer um desafio para você. Ao ir para casa agora, identifique um motivo para você celebrar. Um motivo para você se alegrar. Pega um motivo, você vai para casa. Diga para o seu cônjuge, nós vamos celebrar ao Senhor por isso. Seus filhos, digam, nós vamos criar uma festa aqui em casa. Uma celebração. Pastor, mas não tem dinheiro. Não, vai lá, compra um negócio, faz alguma coisinha lá.
façam a celebração. E eu não sorri, diga-se, Senhor, traga alegria de volta. Não sei se você a alegria, a alegria que talvez foi embora, a alegria que talvez se perdeu porque uma frustração de um relacionamento, de um emprego, de uma dívida, de alguma coisa que está trazendo você um processo judicial. Meu Deus, uma enfermidade na família, uma decepção com o filho, com a filha. Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu ouço como uma voz dizendo para alguém aqui hoje: ei filho, eu quero te ver, eu quero te ver novamente sorrindo. Observa a voz de Deus falando com você: ei filho, ei, eu quero te ver sorrir novamente, eu quero te dar alegria.